Qual é o objetivo do direito processual penal? O direito processual penal tem como objetivo a aplicação da lei penal em casos concretos, fornecendo os instrumentos necessários ao cidadão em relação ao poder do Estado de punir. É o conjunto de princípios e regras que direcionam a aplicação do direito penal. O que é o princípio do devido processo legal? O princípio do devido processo legal garante que ninguém será privado de seus bens ou liberdade sem um processo judicial justo, que observe todas as formalidades processuais. Assegura o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e garantias constitucionais. O que é o princípio do juízo natural? O princípio do juízo natural estabelece que o tribunal competente para julgar um caso deve existir antes da prática do crime. Não pode haver juízo ou tribunal de exceção. Varas especializadas não configuram tribunal de exceção se a competência for definida de forma abstrata. O que são os princípios do contraditório e da ampla defesa? O contraditório é o direito das partes de serem informadas sobre os atos do processo, podendo se manifestar e produzir provas. A ampla defesa é o direito de usar todos os meios disponíveis para alcançar seu direito, incluindo provas e recursos. A ampla defesa se subdivide em defesa técnica e autodefesa. A defesa técnica é feita por advogado ou defensor público. Já a autodefesa é exercida pelo próprio réu, especialmente no interrogatório. O que é o princípio da publicidade? O princípio da publicidade estabelece que, em regra, todo o processo penal é público, embora o magistrado possa restringir a publicidade em casos específicos, desde que de forma fundamentada. O que é o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos? Este princípio estabelece que provas obtidas por meios que violem normas constitucionais ou legais são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo. Também são inadmissíveis as provas derivadas de provas ilícitas, a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é o princípio da presunção de inocência? Pelo princípio da presunção de inocência, todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, sendo a culpabilidade uma exceção. Prisões cautelares devem ser excepcionais. Em caso de dúvidas, o réu deve ser absolvido, a princípio in dubio pro réu. O que é o princípio da vedação à autoincriminação? O princípio da vedação à autoincriminação, nemo tenetur si detegere, estabelece que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O direito ao silêncio também deriva deste princípio. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Este princípio estabelece que decisões judiciais devem ser passíveis de revisão por outro órgão do judiciário, através de recursos. O que é o princípio do non bis in idem?
Pelo princípio do non bis in idem, uma pessoa não pode ser acusada, processada ou punida duas vezes pelo mesmo fato. Não existe revisão pro societate no processo penal. Qual a relação entre o direito processual penal e o direito penal? O direito processual penal fornece os instrumentos para aplicar o direito penal em casos concretos. Ele estabelece as diretrizes para que o Estado possa exercer seu poder de punir de forma justa e dentro da lei. O que significa dizer que o processo penal é um sistema de partes? Significa que o processo penal é dialético, com partes, a acusação e defesa, que apresentam seus argumentos e provas perante um juiz, que decide de forma imparcial. Isso se relaciona ao princípio do contraditório. O que é defesa técnica e quem a realiza? A defesa técnica é aquela realizada por um advogado ou defensor público. Ela deve ser efetiva, e não meramente formal. A lei estabelece que nenhum acusado pode ser processado sem um defensor. O que é autodefesa e como ela se manifesta? A autodefesa é aquela exercida pelo próprio réu, especialmente durante o interrogatório, onde ele pode apresentar sua versão dos fatos. O direito de presença a acompanhar os atos do processo também faz parte da autodefesa. O réu também tem, em alguns casos, capacidade postulatória autônoma, como o direito de recorrer mesmo que o defensor não recorra. Quais são as consequências de uma prova ilícita no processo penal? Provas ilícitas são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo. Além disso, provas derivadas de ilícitas também são inadmissíveis, a menos que não haja nexo de causalidade ou possam ser obtidas por uma fonte independente. O juiz que tomar conhecimento de uma prova ilícita não pode proferir a sentença. O que significa o princípio indúbio pro réu? O princípio indúbio pro réu estabelece que, em caso de dúvida sobre a culpa do réu, o juiz deve absolvê-lo. Na dúvida, a decisão deve beneficiar o réu. Qual a relação entre o direito ao silêncio e a vedação à autoincriminação? O direito ao silêncio é uma manifestação do princípio da vedação à autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O silêncio do acusado não pode ser interpretado em seu prejuízo. O que é a revisão pro societate e ela é admitida no processo penal? A revisão pro societate seria a possibilidade de revisar uma decisão judicial que absolveu o réu para prejudicá-lo, caso surgissem novas provas. No processo penal, ela não é admitida devido ao princípio do non bis in idem. O que são atos processuais e qual a sua relação com o devido processo legal? Atos processuais são todas as ações realizadas dentro de um processo judicial. O princípio do devido processo legal exige que esses atos sejam realizados nos moldes da lei,
observando todas as formalidades processuais para garantir um processo justo. Como a criação de varas especializadas se relaciona com o princípio do juízo natural? Varas especializadas, criadas para otimizar o trabalho do judiciário, não configuram tribunais de exceção desde que sua competência seja definida de forma abstrata, ou seja, antes do caso concreto. O que se veda é a escolha de um juiz específico para julgar um caso isolado. Quais são os direitos do acusado no processo penal relacionados à ampla defesa? O acusado tem o direito de se utilizar de todos os meios disponíveis para alcançar seu direito, seja por meio de provas ou de recursos. A ampla defesa se manifesta através da defesa técnica, realizada por um advogado, e da autodefesa, exercida pelo próprio réu, incluindo o direito de ser interrogado e de acompanhar os atos do processo. De que forma o princípio da publicidade pode ser restringido? O princípio da publicidade pode ser restringido quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Essa restrição deve ser feita de forma fundamentada pelo magistrado. Qual a diferença entre provas ilícitas e provas ilícitas por derivação? Provas ilícitas são aquelas obtidas por meios que violam normas constitucionais ou legais, como invasão de domicílio ou tortura. Provas ilícitas por derivação são as que derivam de uma prova ilícita. Ambas são, em regra, inadmissíveis no processo penal. Como a presunção de inocência afeta as prisões cautelares? A presunção de inocência exige que as prisões cautelares, a prisões não pena, sejam excepcionais. A regra é que o acusado responda ao processo em liberdade. A prisão só pode ocorrer em casos específicos, como flagrante delito ou ordem judicial fundamentada. Como se manifesta o direito ao silêncio no processo penal? O direito ao silêncio garante que o preso pode permanecer calado sem que isso seja interpretado como confissão ou em prejuízo de sua defesa. Qual a implicação prática do princípio non bis in idem? O princípio non bis in idem impede que uma pessoa seja processada ou punida duas vezes pelo mesmo fato. Não existe revisão pro societate no processo penal, ou seja, o Estado não pode tentar processar novamente um réu absolvido pelo mesmo crime.